Olá, bom dia! Já estou no ar com mais um Agro Pantanal. Pouca gente sabe, mas a horticultura engloba diversos tipos de produção e uma delas é a olericultura, responsável pela produção de legumes, verduras e hortaliças. Em Várzea Grande, em plena Baixada Cuiabana, moradores de um assentamento se dedicam a esta produção. Já já eu vou te contar tudo o que está acontecendo por lá. Mas antes, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição de hoje do nosso Agro Pantanal. Com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, uma empresa cria aves no Distrito Federal e tem melhorado a atividade com o uso de tecnologia. E vamos mostrar também como funciona o sistema silvipastoril. Além de ser mais sustentável, também traz o maior lucro ao produtor e mais conforto aos animais. Casal está tendo sucesso na produção de diferentes variedades de pimentas em uma pequena propriedade no município de Sinop, tanto que a demanda não está conseguindo ser atendida. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com Frederico Azevedo, superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso, a OCB. Ele vai falar sobre os temas debatidos no Fórum das Cooperativas do Ramo Agropecuário, realizado este mês aqui na capital. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. E agora vamos à nossa primeira reportagem na agricultura. Um dos segmentos é a olericultura e lá em Várzea Grande ela está garantindo a sobrevivência de agricultores familiares e a produção de alimentos para a merenda escolar. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. 20 caixas de abobrinha e 15 de maxixe são colhidas por semana por Marcos Vinícius. O agricultor familiar usa metade dos 23 hectares da área rural também na produção de outros alimentos. Tem plantado pimenta de cheiro, tem plantado berinjela, quiabo, jiló e tem outros produtos também que a gente pretende plantar também. A diversificação e o rodízio de espécies plantadas e colhidas de forma sustentável é uma das características da olericultura. É um segmento da horticultura que engloba a exploração e a produção de legumes, vegetais e hortaliças. Ele é produtor rural em Limpo Grande, Várzea Grande. Na região, os agricultores familiares têm o apoio da prefeitura. O apoio da prefeitura, nesse caso, vem de orientar a produção, esses produtores, orientar, fomentar a agricultura familiar e apoiar também com equipamentos, tratorito, e assim ajudar eles a produzir bem, com qualidade e segurança. Marcos conta com 2 ajudantes no plantio e na colheita. Ele reduziu a mão de obra pela metade ao substituir a irrigação manual com regador pela técnica do gotejamento em canos de plástico. O agricultor familiar planeja implantar mais melhorias na sua olericultura. Além da diminuição de custo, ela implementa na produção, Porque uma coisa que seria regado à mão, você liga a bomba e ela rega sozinha. A gente pretende também implantar aqui o sistema de mulching, que seria uma cobertura de solo com plástico. A gente vem buscando diminuir tanto a parte de custo como de serviços também, O apoio da Prefeitura de Várzea Grande aos agricultores familiares de Limpo Grande tem uma contrapartida. No Brasil, há uma lei federal que determina 30% da merenda escolar devem vir da agricultura familiar. E em agosto, o município já faz um chamamento público para obter alimentos desses fornecedores. A merenda escolar, pela lei federal, ela visa assim, pagar com uma média desse produto no mercado. Então, assim, esse produto dele vai ser valorizado, visto que ele vai fazer uma média de todos os mercados e assim o seu produto vai ser valorizado. Uma das condições principais para agricultores familiares venderem alimentos para a merenda escolar é eles terem a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Aqui no Limpo Grande nós temos 12 produtores com DAP, que tem essa aptidão, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf,
eles têm essa aptidão para participar desse chamamento público e participar da merenda escolar. E quem fornece a DAP hoje é a Empaer e também o Sindicato Rural. Marcos Vinícius vende cada caixa de abóbora a R$20 e a de maxixe a R$70. Mas na comercialização para a merenda escolar, a Prefeitura de Várzea Grande pagará um preço médio regional para garantir a produção de alimentos durante o ano todo. Se a gente tiver um apoio, assim, uma valorização do nosso serviço, quem é que não está disposto a trabalhar? Afinal de contas, a gente trabalha para outras pessoas, porque não podemos trabalhar para a gente mesmo. Uma boa alimentação, você já sabe, né? Pode prevenir doenças como hipertensão e também diabetes. E para saber exatamente o que você está comendo, é preciso ficar de olho no rótulo dos alimentos, que muitas vezes não é claro. Por esse motivo, a Anvisa publicou novas regras de rotulagem que passam a valer em 9 de outubro. Desde criança, Ítala cuida da alimentação e por isso aprendeu a ler rótulos cedo. O que eu hoje preciso mesmo é de comer coisas mais saudáveis, né? Comer menos comida, menos fast food, comida rápida, comer em restaurantes. Todas as informações sobre o que você está consumindo estão no rótulo, mas muitas vezes elas não vêm de forma clara ou legível. Se a gente pensar num perfil de um paciente diabético, que é onde eu mais trabalho, né? Esse perfil de paciente diabético, se ele consome aquilo ali que está 3 colheres de sopa, a quantidade de maltodextrina que ele vai consumir é muito grande. Isso pode acarretar no descontrole da diabetes dele. Embora algumas informações, como quantidade de calorias, teor de sódio, gorduras e carboidratos, sejam obrigatórias desde 2003, ainda existem muitas coisas que dificultam a leitura dos rótulos. Letra pequena, o uso de termos técnicos, a poluição visual. Tudo isso, algumas vezes, faz com que o consumidor não saiba o que está levando para casa. Mas agora as empresas do ramo de alimentos e bebidas vão ter que se adequar e apresentar uma linguagem mais clara para o consumidor. A partir de 9 de outubro, os produtos vão ter que trazer na parte da frente uma lupa que vai indicar se o produto tem alto teor de sódio, açúcar e gordura saturada. Elas vão poder escolher, quando elas estão comprando algum alimento com maior grau de processamento, escolher o alimento que tem um perfil nutricional melhor. Além disso, a tabela nutricional já presente no verso das embalagens vai passar a ter apenas letras pretas e fundo branco. A tabela terá que estar localizada próxima à lista de ingredientes e em superfície contínua. Vai ter também que trazer a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 ml. O consumidor vai conseguir comparar diferentes produtos. Então você vai facilmente, independente de que produto seja, verificar, comparando, né, com a informação do rótulo, se aquele produto tem maior ou menor concentração daquele nutriente que você está avaliando. E agora o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí. Eu volto já já com muitas notícias sobre a agricultura e o homem do campo. Com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar, uma empresa que cria aves no Distrito Federal tem melhorado a atividade com o uso de tecnologia. E os resultados já estão aparecendo com mais produção e mais renda. Vamos conferir. São mais de 20 anos dedicados à avicultura. Mário Nunes, o seu Mazinho, é apaixonado pela profissão. É ele quem toma conta desta granja que fica na área rural de São Sebastião, no Distrito Federal. A locomoção dentro da propriedade é feita assim, de bicicleta. E é pedalando que ele passa pelos 3 galpões para verificar se tudo está indo conforme o esperado. A gente aprendeu muita coisa aí no dia a dia, peguei uma experiência muito boa, que aqui se entrar uma doença nesse frango aqui, a gente detecta logo com uns 3, 4. A experiência adquirida ao longo dos anos foi desenhando o destino profissional do seu Mazinho
E o capricho com o trabalho foi fundamental para que ele ganhasse cada vez mais confiança. Os resultados já eram muito bons, mas ainda tinha espaço para melhorar. O trabalho no campo ganhou mais qualidade com a assistência técnica e gerencial do Senar. O primeiro trabalho que a gente fez foi a identificação das capacidades dos equipamentos, ver se os equipamentos que possuem na granja são suficientes para atender a necessidade dela, né? Depois disso, a gente começou a avaliar as condições dos equipamentos, né? Se os equipamentos estavam trabalhando na sua eficiência máxima. A gente sempre vai ter um melhor resultado quando a gente tiver uma melhor ambiência para os frangos. A tecnologia é uma grande aliada nos resultados da granja. Desde o controle da temperatura, que precisa ser rigorosamente acompanhada, passando pelo nível de oxigênio nos aviários, até a oferta de água e ração. Tudo é automatizado. Outro item da granja que recebeu ajustes foi a iluminação dos galpões que comportam, ao todo, cerca de 75 mil aves por ciclo de abate. As mudanças propostas pelo técnico de campo do Senar tornaram mais eficientes o ganho de peso dos animais. E ele fica aqui dentro até atingir o peso de abate, que fica entre 2.800 a 2.900 nessa faixa, né? Nosso objetivo é fazer que esse processo ocorra da forma mais rápida e da forma mais eficiente, para que esse animal consiga consumir a menor quantidade de ração possível e transformar isso na maior quantidade de peso. As aves chegam aqui na granja com 1 dia de nascido e permanecem em média 42 dias até que atinjam o peso ideal para abate. Daqui, elas são levadas diretamente para o frigorífico e até que tudo esteja preparado para receber novas aves, os galpões permanecem assim, completamente vazios. Da granja para o frigorífico, os frangos são levados de caminhão, tudo acompanhado pelo seu Mazinho. Ele fica de olho na acomodação das aves para transporte e no manejo na hora da retirada, mais uma forma para evitar perdas. É muito bom, eu fico muito feliz de ver os caminhões carregar. E aí eu falo para meus colegas do trabalho aí, olha, nós vamos achar alguém que venha parabenizar nós, porque foi bom a nossa mortalidade agora nesse lote, não atingiu 4%, deu 3 e alguma coisa, certo? Então é muito bom. As adaptações sugeridas pelo técnico Gabriel e executadas pelo seu Mazinho já geraram resultados significativos. A nossa forma de remuneração hoje, ela é pago por um percentual do frango que a gente divide com a integradora, né? Então a gente faz uma mensuração de quantos centavos por cabeça eu ganho numa ave produzida. Mas a gente teve uma evolução na ordem de 20% a 30% do valor recebido por cabeça por animal. E com a renda do trabalho na granja, seu Mazinho consegue melhorar a qualidade de vida da família. A esposa tem uma doença degenerativa e requer atenção especial. Minha esposa, quando ela começou a não aguentar fazer mais nada, eu passei a pagar uma pessoa para ajudar a gente, né? Mas minha rotina com ela é desse jeito. A mulher entra lá 8 horas, cuida da casa, fica cuidando dela e eu estou no trabalho. Quando eu chego em casa que vou almoçar, eu fico mais ela. Quando eu volto para a granja, a mulher fica cuidando. E o que era uma parceria de trabalho se tornou também admiração. Gabriel não poupa elogios a seu Mazinho, que por sua vez não fica atrás. Juntos, eles formaram mais que uma equipe, se tornaram amigos. Com o Mazinho aqui, além de a gente ter essa troca de conhecimento, tem uma troca de experiência profissional e pessoal muito grande, né? Então toda vez que eu venho aqui eu volto pelo menos enriquecido com algum conhecimento pessoal que eu não havia tido, e o Mazinho tem sido um bom professor para mim nessa parte de recursos humanos, né? É muito gratificante, né, a gente ter uma pessoa que está sempre orientando. E quando foi pelo vir para aqui também, meu patrão falou, ó, o Gabriel do Senai está vindo para aí, é para recebê-lo bem, que ele é um técnico excelente. E a gente gostemos, eu achei bom demais da conta a ajuda dele aqui para nós. E agora chegou o momento do nosso quadro Mito ou Verdade, chegando aí na tela. Vamos ver então qual é a pergunta, a enquete deste domingo. Mito ou verdade? Adoçante é melhor para a saúde?
Opa, quero saber essa resposta, hein? Mas você vai pensando nela, porque o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Então já sabem, pega aí a caneta e um papel na mão para que você possa anotar direitinho. Ou então pega o celular e tire uma foto daquele curso que mais te agradou. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Juína, tem implementação de estação de monta. Começa dia 29 e vai até o dia 31 de agosto. Informações pelo 6635664107. O e-mail é o sindjuína@sistemafamato.org.br. Em Várzea Grande tem ovinocultura. Começa dia 29 e vai até o dia 2 de setembro. Informações pelo 6530417169. O e-mail é o sindnslivramento@famato.org.br. Em Santo Antônio do Leveger tem produção integrada de frutas. Começa dia 29 de agosto e vai até o dia 2 de setembro. Informações pelo 6593416790. O e-mail é o sindaleveger@famato.org.br. Em Ribeirão Cascalheira tem produção caseira de conservas vegetais e hortaliças. Começa dia 22 de agosto e vai até o dia 24. Informações pelo 663489-2063. O e-mail é o sindrcascalheira@sistemafamato.org.br. Em Alta Floresta tem produção de polpas de frutas. Começa dia 23 de agosto e vai até o dia 25. Informações pelo 6635212321. O e-mail é o sindaltafloresta@sistemafamato.org.br. E agora a gente vai para um intervalinho, mas já estou de volta. Não sai daí, porque tem muito mais. Olá, já estou de volta com o Agro Pantanal e agora vamos te mostrar como funciona o sistema silvipastoril implantado em uma fazenda aqui mesmo no estado de Mato Grosso. Este sistema, além de ser mais sustentável, também traz maior lucro ao produtor e mais conforto aos animais. A reportagem é do programa Agrocultura, da TV Cultura. Então vamos conferir juntos. Esta é a Fazenda Boqueirão, localizada em Santo Antônio do Leverger, município vizinho a Cuiabá, no Mato Grosso. Você aí deve estar se perguntando o que nós viemos fazer aqui. A imagem responde: conhecer o sistema silvipastoril. O sistema silvipastoril é um consórcio. É um consórcio com a pastagem e a floresta, e onde eu coloco também um ingrediente chamado gado. Eu tenho que harmonizar os três elementos que compõem o sistema, o gado, a floresta e o pasto, de uma maneira tal que ambos sejam lucrativos. Então, na verdade, esses sistemas eles são bem antigos, lá desde a época do Império Romano. Já há alguns relatos de alguns escritores romanos sobre essas atividades da integração de árvores com culturas agrícolas e com os animais. Com o desenvolvimento da agricultura, a questão da Revolução Verde, essas atividades elas ficaram em segundo plano, mas recentemente elas ganharam importância dado o apelo da sustentabilidade do sistema de produção. 80 anos bem vividos e uma vasta experiência com o campo. Quando pensou em consorciar gado, pasto e floresta no Cerrado, seu Arno não encontrou nada escrito sobre o modelo de integração. Tudo foi meio que na intuição mesmo. Um consórcio já existia em outras culturas no Brasil, é mais um consórcio que surgiu na cabeça e acabou dando certo. Ficou com algum medo lá atrás de apostar no sistema silvipastoril, seu Arno? Não, nenhum, porque mesmo que tivesse errado, a árvore estaria plantada e ela daria um lucro. Hoje, os mais variados sistemas de integração são estudados pela Embrapa.
A Embrapa vem atuando há muito tempo na questão da integração lavoura-pecuária-floresta, desde os trabalhos lá da década de 80, nos anos 90, estabelecimento do sistema Barreirão, Santa Fé. Foi estabelecida uma rede de unidades de referência tecnológica justamente com o propósito de capacitação dos técnicos que atuam no setor. Posteriormente foi estabelecido a rede de fomento e LPF justamente para divulgação desses sistemas e ampliação da adoção. E existe um portfólio de projetos dentro da Embrapa focado no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. A fazenda do seu Arno é considerada uma referência no consórcio de pasto, gado e floresta. A árvore escolhida aqui foi a teca. Já era uma árvore plantada adensada no Brasil, né? Trazida do sudeste da Ásia, e que produz uma madeira nobre de alto valor, com comercialização internacional garantida. E me moveu a plantar ela e deu certo, funcionou bem, e no sistema de consórcio acabou funcionando melhor ainda. Para estabelecer um sistema silvipastoril, é necessário definir a quantidade de árvores que serão plantadas, a espécie e o local onde a implantação trará um melhor resultado. A gente começou com 200 árvores, estava errado, passou para 150, estava errado, 100 árvores, estava errado. Então hoje, mais ou menos, se concluiu que um plantio de 80 árvores e com desbaste de 40, permanecendo só as melhores árvores, as que têm o melhor fuste, as não doentes, né, as que mais adequadas, essas ficam em torno de 40 para o corte final. E essas 40 árvores fazem com que não haja nenhuma redução na produção da pastagem. E a árvore rende mais que o gado rende mais que a árvore no final do processo. Como funciona? O gado rende anualmente. E então você tem um ganho anual. E se você fosse plantar só a teca, você teria que esperar 25 anos para ganhar o primeiro real. E com gado não, você tem uma renda anual. Mas você tem que saber esperar. E aquilo que você vai plantando até provavelmente não vai ser colhido por ti. Então tem que considerar também esse aspecto. A propriedade do seu Arno Schneider é uma das pioneiras no sistema silvopastoril com teca no estado do Mato Grosso. Hoje o estado ele tem aproximadamente quase 5 mil hectares com o sistema silvopastoril, onde a teca é o componente florestal. A adoção do sistema silvopastoril com teca permitiu a produtores que antes tinham uma certa restrição para o cultivo da teca em monocultivo, dado o elevado custo de implantação e condução, onde a pecuária permitiu a amortização desse custo de manutenção e condução das árvores dentro do sistema. Então, possibilitou o investimento na produção da teca, favorecendo aí a ampliação do cultivo da teca no estado do Mato Grosso. O sistema silvipastoril também é considerado mais sustentável, já que as árvores compensam ao longo dos anos as emissões de gás metano emitidas pelo gado durante o processo de digestão. O metano é um dos gases que causam o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Eu acredito e tenho ideia firmada do que nós estamos numa neutralidade das emissões, do balanço de carbono, não das emissões. As emissões são mais ou menos parecidas, mas o balanço de carbono é o detalhe. Esquecem sempre de dizer que o metano só tem 10 a 12 anos de vida na atmosfera e que o carbono extraído e emitido pelo bovino já veio da atmosfera. Não é que nem o automóvel consumidor de combustíveis fósseis, cujo carbono veio lá do fundo do solo e foi adicionado na atmosfera, que é bem diferente do uso do gás que já veio da atmosfera e não tem adição nenhuma. Aqui a gente pode dizer então que a propriedade do senhor está praticamente neutralizada e o senhor ainda tem crédito? Com toda certeza, com o sistema silvopastoril em evidência e com a neutralidade do carbono em relação à atividade bovina, provavelmente vamos vender no futuro créditos de carbono. No país, 10% do total da área de pastagem possui algum tipo de sistema de integração, algo em torno de 17 milhões de hectares. Número acima da meta do Plano ABC do governo federal,
que era chegar em 2020 com 4 milhões de hectares. O próximo passo é aumentar mais 10 milhões de hectares de produção mais sustentável até 2030. Por isso, as pesquisas não podem parar. Hoje, talvez uma das principais linhas de pesquisa seja justamente na questão da agregação de valor aos serviços ecossistêmicos prestados por esses sistemas integrados. Então, a exemplo aí que nós temos hoje a carne carbono neutra, a carne de baixo carbono, que é justamente agregando valor, tentando trazer um ganho para o produtor que adota essas práticas. E é claro que tem outros desafios de pesquisas também, como, por exemplo, a prospecção de outras espécies florestais potenciais para o sistema, ajustes relacionados à questão de espécies forrageiras mais adaptadas também, que toleram melhor o sombreamento, e algumas questões, a tipificação regional desses sistemas para as diferentes regiões do país. Seu Arno, a gente pode dizer que hoje o pecuarista, hoje a atividade da pecuária no Brasil, ela tem se preocupado cada vez mais com a sustentabilidade? Não dá para se pensar em pecuária sem se pensar também em sustentabilidade? Com toda certeza, sim. Isso é uma questão que não tem mais volta. São pressões ambientais, externas, internas, e o tema sustentabilidade não tem mais volta e não adianta espernear. Vamos fazer uma pecuária sustentável e ficar de bem com todo o mercado internacional. Você tem que andar na frente dos demais, aí sempre você vai ser lucrativo. Se você andar na frente, pode ter certeza que a tua atividade não vai entrar em debacle. A integração é o futuro? Também, é uma das atividades. Pode ser também um componente que vai agregar renda à propriedade. Na região mineira do Alto Parnaíba, a temporada de morangos já começou e está atraindo centenas de turistas para a cidade de São Gotardo. Além de comer a fruta direto do pé, a visitação une ainda mais as famílias. Vermelhinho e bem doce. Em uma plantação de 4 hectares, os 300 mil pés de morango estão carregados com muito sabor. Achei bem legal. Eu nunca peguei fruta assim no pé. O Vandeir veio de Araxá e trouxe os filhos para experimentar a fruta direto do pé. É pegar o sabor natural mesmo, no pé. A gente fica igualzinho aquela criança quando ganha o primeiro brinquedo, né? Vai brincar, que a gente vai ver um pé mais vermelhado que o outro, um mais maduro, nem sabe aonde que vai, qual que vai colher, mas é agradável demais, viu? Aos 77 anos, essa é a primeira vez da Terezinha em uma plantação como essa. Nunca esperava acontecer isso comigo. Muito bonito, muito bom, os morangos muito gostosos, o pessoal muito bom, gostei muito. Localizada em São Gotardo, região do Alto Parnaíba, a plantação de morango atrai pessoas de diversas partes do estado de Minas Gerais. A grande novidade para muitas pessoas que ainda não conhecem como funciona uma plantação de morango é poder ter essa experiência de pegar a fruta direto do pé e consumir mesmo no local. A gente já faz sem agrotóxicos mesmo. É 100% orgânico a lavoura, não tem nada de químico aí na lavoura, então é seguro. Essa área de morango é uma exceção exclusiva para visitação há cerca de 20 anos. A Sofia vai levar na memória a tarde em família que fez ela aprender a valorizar ainda mais a natureza e o que ela pode oferecer de melhor para o ser humano. Eu acho muito divertido, porque aí a gente faz parte da natureza e vai comendo alguns moranguinhos, né? E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. As exportações brasileiras de café somaram 2,5 milhões de sacas de 60 quilos em julho, primeiro mês do ano, safra de 2022-2023, volume que implica um recuo de 14% entre os 2,9 milhões registrados no mesmo mês de 2021. Em receita, as remessas renderam 583 milhões de dólares, com incremento de 40% no mesmo comparativo. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal
do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o ACCafé. De janeiro ao fim de julho deste ano, os Estados Unidos lideraram o ranking das exportações nacionais de café. Os norte-americanos importaram mais de 4 milhões de sacas, volume 3% superior aos 4 milhões comprados no mesmo intervalo de 2021 e que correspondeu a 20% dos embarques totais do Brasil em 2022. A Alemanha, com a representatividade de 17%, importou 4 milhões de sacas e ocupou o segundo lugar na tabela. Na sequência, vieram Bélgica, com a compra de quase 2 milhões de sacas, a Itália também com quase 1 milhão e 900 e o Japão com a aquisição de 991 mil sacas. Entre os 10 principais destinos dos cafés do Brasil, nos 7 meses deste ano, somente alemães e japoneses reduziram o volume adquirido na comparação com o ano passado. A Colômbia, sexto lugar no ranking, elevou em 14% as importações, sendo acompanhada por Espanha, com alta de 26% no Reino Unido e 8% com evolução da Coreia do Sul. A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou no início de julho uma força-tarefa composta de 107 servidores para agilizar a análise dos requerimentos, recadastramento de pescadores no novo sistema informatizado de registro da atividade pesqueira. O objetivo é analisar até 65 mil pedidos de atualização cadastral em todo o país. Também teve o horário de funcionamento ampliado e vai operar das 7 da manhã até as 10 horas da noite, incluindo sábados, domingos e feriados. O prazo que os pescadores profissionais possam realizar o seu recadastramento no Registro Geral da Atividade Pesqueira vai até o dia 30 de setembro de 2023. O recadastro por meio do sistema é obrigatório e, caso não seja realizado dentro do período estipulado, resultará no cancelamento da licença do pescador. As vendas externas dos produtos suínos in natura tiveram um forte incremento de junho para julho. No entanto, o preço pago pela tonelada da carne brasileira no mercado internacional recuou. Foram embarcadas 87 mil toneladas de carne suína, aumento de 5% frente a junho. Porém, queda de 5% na comparação com julho de 2021. Já o valor pago pela carne suína nacional no mercado externo teve baixa de 2% frente ao mês anterior. Ainda segundo a SECEX, passando de 2 milhões de dólares em junho para 2 milhões 380. Para o segundo semestre, a Associação Brasileira de Proteína Animal prevê um aumento nas importações chinesas de carne suína, devido à formação de estoques para eventos festivos naquele país. Além disso, a abertura de novos mercados, como Canadá e Tailândia, e as reduções tarifárias da Coreia do Sul e do Vietnã também podem favorecer a carne suína brasileira no cenário internacional. E agora vamos para mais um intervalo, mas não sai daí que tem uma entrevista falando sobre cooperativa e você não pode perder. E um casal está tendo sucesso na produção de diferentes variedades de pimenta lá no município de Sinop. Tanto que a demanda não está conseguindo ser atendida, já que a especiaria é um produto cultivado em larga escala em Mato Grosso. Então vamos conferir juntinhos na reportagem de Daiane Stella, da TV Record de Sinop.
Os tipos de pimenta, cor, tamanho e ardência variam de acordo com a região que são produzidas. O casal Valmir e Cecília são pioneiros no plantio aqui no município. No início era apenas para o consumo. Passaram a vender na feira e depois a produção aumentou. Hoje são cultivados 7 tipos de pimentas, de cheiro e ardida. A gente já teve mais, quando a gente trabalhava com a feira, já teve até 30 variedades, mas a gente foi assim, apurando as que vendem mais e hoje nós estamos com 7 variedades que é as que mais vende, ardida e pimenta de cheiro. Nesta área de meio hectare são plantados 600 pés de pimenta, com produção semanal estimada em 90 quilos. Uma entrega garantida. A gente não está conseguindo atender a demanda. Tem várias lojas que a gente não consegue atender por falta do produto. Cada planta produz por até 1 ano e meio. Depois disso, são substituídas. Durante esse período é preciso manter os cuidados para produzir o ano todo. É como qualquer outra planta, é cuidar das pragas, né? Manter limpo. A fertilização é feita através da fertirrigação, né? Vai no gotejo, é injetado na rede de água, então não é muito difícil, é bem facinho de fazer. O mais difícil mesmo é a colheita. Na seca o ácaro ataca muito e na chuva é antracnose. Então você tem que fazer calda, né, passar, compra aqueles produtos em pó e faz a calda com sabão também, a gente faz. Com pimenta, com a própria pimenta também você faz. Você maceta a pimenta, bate a pimenta no liquidificador e acrescenta ela na calda. Aí você põe detergente e você pulveriza. A colheita é manual e feita quase todos os dias, para garantir a entrega da semana. Todo dia. Tendo uma folguinha, aí eu vou colhendo e pondo para refrigerar, né? Aí os domingos normalmente é mais difícil a gente colher assim, porque sempre tem visita, né? Mas se a gente tem um compromisso que vai ter que sair e ficar um dia da semana fora, a gente topa nos domingos também, vai embora. Colhe nos domingos para não faltar. Então vamos levando assim, porque é só nós dois, né? São mais de 12 anos no cultivo da especiaria usada para dar sabor picante às refeições. O casal, que escolheu morar no campo e sem ajudantes, pretende aumentar a produção. Na medida do possível que a gente aguenta fazer, eu e ela, a gente vai expandir sim. Não muito para não apurar, mas tem mercado para até mais. Querida por muitos brasileiros, a pimenta pode ser encontrada nos mercados e feiras, na sua forma cru, curtida, em conserva ou ainda como ingrediente de molhos picantes. A nutricionista destaca os benefícios à saúde. A pimenta, ela é muito utilizada em todo o Brasil, mas principalmente na região Nordeste, né? Ela tem uma substância chamada capsaicina. Essa substância ela tem um alto poder anti-inflamatório, antioxidante, ela ajuda a melhorar a nossa circulação sanguínea, ela ajuda a melhorar o nosso humor e ela também tem um leve efeito termogênico. Mas para a decepção das pessoas não é significativo para o emagrecimento, tá? A gente faz uma ressalva, é um alimento que pode ser consumido pela maioria das pessoas, mas temos uma ressalva para quem tem algum problema gastrointestinal, porque ela pode causar algum tipo de irritação, principalmente para quem tem hemorroides, alguma doença inflamatória intestinal ou gastrite. Mas é um ótimo alimento para ser consumido aí no dia a dia para quem aprecia. Para a aposentada, o plantio do condimento, além de agregar na renda familiar, é uma terapia. E no Papo com o Café de hoje, eu vou conversar com o Frederico Azevedo, que é superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso, a OCB. Eu vou falar com ele sobre os temas debatidos no Fórum das Cooperativas do Ramo Agropecuário, realizado este mês aqui na capital. Entre os assuntos estão o fomento do setor, além de análise sobre as oportunidades de negócios, cenário tributário no cooperativismo agro e também as ações da Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso em prol das cooperativas do agro. Então vai seguir agora a nossa entrevista no Papo com Café. Olá, bom dia. Sempre um prazer te receber aqui no programa Agro Pantanal. Bom dia, prazer é todo nosso das cooperativas estar aqui falando com vocês. Pois é,
quando falamos em cooperativa, em cooperativismo, a gente imagina, nossa, que solução viável para qualquer segmento. Mas quando a gente fala do agro, é possível ter cooperativa também, de uma forma que possa, de fato, abranger em larga escala os produtores de todos os segmentos, ou não é bem assim? Depende muito do perfil dos produtores, né? Mas a gente tem visto um crescimento bastante forte no Mato Grosso com relação ao cooperativismo agro, né? O último fórum que nós fizemos, nós reunimos um setor que hoje emprega quase 7.800 pessoas dentro do estado, né? E que tem um crescimento potencial bastante importante dentro do estado. Equivale hoje a 48% da produção agrícola do nosso estado passa por dentro das cooperativas. O fórum serviu para a gente debater tanto temas que hoje são problemas, mas também uma visão de futuro para as cooperativas. Você trouxe um percentual que eu fiquei aqui, será que está certo isso? 48%, quase a metade da produção. De que tipo de produção a gente está falando? Quase metade da produção do estado, do que se produz de soja, milho e algodão, passa por dentro das cooperativas, né? É um modelo que já está muito bem consolidado, né? Principalmente algumas cooperativas do foco algodão que fazem já o beneficiamento, e a gente tem estimulado cada vez mais as cooperativas a partir para a industrialização, né? Que inclusive foi um dos focos do fórum que a gente debateu. Quando alguém decide ser um cooperado, por que ele aceita? Ele está com dificuldades, ele quer aumentar a produtividade, ele quer garantir a comercialização. Quais são os principais elementos que acabam impulsionando essa vontade, essa sede, essa curiosidade de ser um cooperado? No caso do agro, a gente vê que isso aconteceu mais no passado por dificuldade, né? Pela necessidade de se juntar para ganhar escalabilidade de volume, né? Hoje a gente verifica que a criação das cooperativas e até mesmo o crescimento das cooperativas que estão aí hoje, elas acontecem muito mais pela profissionalização do cooperado, né, pela necessidade dele de ganhar escala também na compra de insumos, mas também para que ele potencialize investimentos, né? Então a gente tem visto, por exemplo, a criação das fiações, né, das cooperativas, né? A gente tem visto iniciativas de algumas cooperativas em implantar usinas de etanol de milho, porque um cooperado sozinho, né, ele como produtor sozinho, isso não tem escalabilidade para ele não consegue ter escala para isso, mas num conjunto ele ganha escala tanto na compra dos insumos, né, quanto também na produção e no beneficiamento dessa produção que eles estão produzindo hoje. Bom, isso que você acabou de desenhar aí como cenário, eu vou entender que ajuda a reduzir o custo de produção. Qual que é o impacto disso? A gente está falando de todas as culturas possíveis? De todas as culturas, né? Isso vai variar, obviamente, de que modelo de negócio que a cooperativa foca, né? Mas a gente tem, por exemplo, muito tradicional aqui no Mato Grosso, as cooperativas do ramo leite, né? Que fazem um trabalho muito importante social e econômico nas cidades que elas estão focadas, mas quando a gente fala também das cooperativas do ramo agro, digamos assim, agronegócio, né, elas também fazem um papel importante, né, não só na redução do custo da compra do insumo, que é um papel muito importante, né, pelo volume que se compra, mas também pela questão de localizar oportunidades em construção de armazéns conjuntos, em construção de usinas de etanol, em construção de beneficiamento dos produtos acabados, e quando a gente fala das cooperativas que, digamos assim, são mais agrofamiliares, também na escalabilidade da produção. Você acabou de falar aqui de alguns produtores que estão, por exemplo, plantando pimenta, né? Então, esse produtor, às vezes, pode ter uma pimenta, ele pode ter uma abobrinha, ele pode ter um tomate, ele pode ter uma cebola, e ele vai ganhar escala porque todos os cooperados estão produzindo isso e ele ganha para ele ter, inclusive, continuidade da entrega para o comprador dele na ponta. Bom, então a cooperativa, ela é para o pequeno, ela é para o médio e também para o grande? Exatamente. Na mesma predominância aqui em Mato Grosso, qual que é a realidade aqui do estado? A realidade varia muito, né? O que acontece? Existem cooperativas que preferencialmente, né, pelo perfil do cooperado, e por isso a identificação do perfil do cooperado é importante, né, se estruturaram apenas, por exemplo, para a compra de insumos, né? E aí teve um perfil de produtor para isso. Tem outros que entenderam que não, que ele tinha que fazer o que a gente chama de ponta a ponta, né? Desde da compra do insumo até a industrialização na outra ponta. Então isso vai variar bastante de perfil de modelo. Mas nós temos cooperativas de todo jeito aqui, tanto cooperativa, como você falou, às vezes mais agrofamiliar, uma cooperativa pequena que precisa de uma estrutura, né, às vezes para se juntar para fazer a comercialização dos produtos, quanto as cooperativas que já estão num patamar mais industrial, que já estão na fase de industrialização da sua produção, e inclusive com a parte de exportação, que também foi um dos focos do nosso Fórum Agro, que a gente aconteceu na semana passada aqui em Cuiabá. Bom, no Fórum Agro, cases de sucessos foram apresentados? O que dá para você ilustrar, de acordo com as regiões aqui de Mato Grosso,
itens, né, que chamaram bastante atenção. Nós trouxemos 4 painéis, né, que seriam de temas de importância para as cooperativas. O primeiro deles foi com relação à questão tributária do Estado, né, é um tema que sempre está se modernizando, né, e o Estado teve na reunião conosco exatamente para mostrar essas melhorias tributárias que o Estado de Mato Grosso tem feito, principalmente com a estabilidade dos benefícios fiscais, né, para que haja mais uma estabilidade de cadeia, não de pessoas, né? O benefício não é para mas é para a cadeia produtiva. O outro painel foi com relação à Secretaria de Meio Ambiente, que trouxe as mudanças, né, as melhorias que o CAR e a integração que os produtores devem ter na regularidade disso. E um ponto muito importante que a gente quis abordar foi a questão da exportação, trazendo um representante da Apex, que é uma agência nacional que ajuda na exportação exatamente para poder entender os processos de exportação. E, por fim, um tema mais voltado para as cooperativas internamente, que é a melhoria dos processos de governança, que foi um tema que o Sescope, que é uma entidade do Sistema S aqui do Mato Grosso, das cooperativas, fez uma apresentação e engajou as cooperativas para cada dia mais aderirem aos programas de monitoramento que melhoram na governança da cooperativa no dia a dia. A pecuária, ela faz parte da cooperativa ou não? A cooperativa engloba? Nós ainda não temos cooperativas do ramo pecuário no Mato Grosso. Nós já tivemos uma iniciativa, né? A gente tem conversado bastante com o setor sobre isso, inclusive com o setor de produção de feijão também, que a gente entende que tem uma grande oportunidade para eles nesse sentido. A Associação dos Produtores de Feijão Irrigantes estão conosco num projeto nesse sentido, exatamente para a gente estimular uma maior verticalização dessa produção. Principalmente na pecuária, haveriam ganhos tremendos, né? Pelo simples fato da compra dos insumos e pela possibilidade do beneficiamento do animal já na conversão dele num produto acabado na ponta. Agora, quando a gente também pensa numa questão que é de extrema importância, né? Como você disse, olha, a pecuária não está presente, o feijão pode realmente agora ter uma verticalização, pode ter um acolhimento em relação a isso, a cooperativa, e é capaz de mudar a realidade, porque há um tempo atrás, ano passado, o feijão passava por uma certa dificuldade, até porque o principal feijão produzido aqui em Mato Grosso não era tão atrativo para o mercado exportador. Já existe algum tipo de plano apresentado para alavancar ainda mais a produção desse grão? Nesse momento, o nosso trabalho está sendo em explicar para eles a oportunidade que eles teriam do beneficiamento do feijão, né? De não fazer apenas a colheita do feijão, a produção dele e a venda eventualmente para o intermediário, que não tem nenhum problema nesse sentido, os cerealistas, né? Eles têm esse papel importante também. Mas o que a gente tem fomentado para eles seria a ponta da compra de insumos e o segundo ponto, o beneficiamento desse feijão. A questão da produção, né, de feijões de modelo de exportação, que é um outro tipo de feijão que não é o que a gente produz aqui hoje, eu tenho ciência que a Aprofi, que é a Associação dos Produtores de Feijão Irrigante, está fazendo um trabalho nesse sentido, através do Afrânio Migliari, que é o executivo deles, e da diretoria da Aprofi, e a gente tem acompanhado junto com eles, né, mas é um foco que eles estão dando. A gente tem apoiado, né, essa questão do início da cadeia, se eles vão conseguir se juntar, porque a gente tem visto que quem fez isso em outros tipos de modelo de negócio tem sido bem sucedido, como a gente pode falar aqui da cadeia do leite, da cadeia do agronegócio, da cadeia também de gergelim, que a gente tem visto cooperativas também querendo entrar nesse foco. Principalmente para quê? Para a gente não ficar apenas, e não há problema nisso, né, na cadeia de soja, milho e algodão, mas tem aparecido bastante oportunidade de cadeia de pulses, né, que seriam também o feijão, o gergelim, a questão do grão de bico, da chia, da quinoa, são outros produtos que podem vir agregados aí e que tem um mercado exterior bastante interessante. Existe uma certa resistência porque tem também o conservadorismo por parte dos produtores, né? Eles enxergam a princípio como um custo do que em relação a ser um investimento. Tem essa barreira ainda que precisa ser quebrada? A questão da cooperativa, eu sempre digo, né, e a gente tem essa cultura na OCB, de que o primeiro ponto da formação da cooperativa são pessoas, né? As pessoas têm que ter um propósito conjunto. Isso seja para uma cooperativa, seja para uma empresa, seja para a sua agropecuária, né? Esse perfil do cooperado ele é importante no começo, porque você tem sócios, né? Os outros cooperados são seus sócios, né? Então as decisões têm que ser tomadas em conjunto, por isso a importância que a OCB dá, né, através do sistema Sescope, nos programas de monitoramento, no
programa de governança exatamente para entender a tomada de decisão, para entender o porquê da cooperativa, que as decisões têm que ser colegiadas, não pode ser decisões individuais, porque nesse momento você perde, inclusive, a essência da cooperativa, né? Então a gente tem visto e cada vez estimulado mais esses métodos de controle. Por quê? Porque uma cooperativa bem gerida, com bons resultados e com organização de governança correta, a gente vê que ele tem muito menos problema e menos possibilidade de dar problema. Por quê? Porque o ganho de escala que está se tendo hoje e o ganho de venda da produção hoje agrícola, quando se está bem estabelecido esse modelo, ele tem dado rentabilidade para o produtor e ele está satisfeito com esse modelo que a gente tem visto hoje. Bom, e o produtor que está nos assistindo agora, que ficou interessado, né, no sistema de cooperativa, tem algum canal de comunicação com a ACB? A gente convida, né, todo mundo que já esteja no sistema cooperativista ou que queira fazer parte de uma cooperativa, ou que queira entender mais cooperativismo, acessar o nosso site, www.acbmt.coop.br, e também nas nossas redes sociais, Sistema ACBMT. Vai ficar surpreendido, então, com atendimento e também com propostas. Com certeza, a ideia é essa. Obrigada pela sua participação aqui no Agro, viu? Nós que agradecemos e um bom domingo a todos. Opa, que assim seja. Bom, e agora chegou aquele momento muito especial do programa Sabores do Cerrado, com uma receita imperdível. Vamos lá, então. Eita, que eu, olha, saboreei demais essa receita. Tô aqui, olha, com água na boca, gente. Eu vou fazer. E se ficar boa, eu vou contar aqui, tá bom? Se não ficar boa, eu não vou falar nada, viu? Mas eu sou uma boa cozinheira. Tenho certeza que vai ficar, assim, um prato saboroso. Eu vou tentar e você pode fazer o mesmo. Bom, e agora vamos para a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão. Adoçante é melhor para a saúde? Mito ou verdade? É mito, gente, é isso mesmo, viu? A escolha entre o açúcar ou adoçante depende das características de cada pessoa, se tem ou não problemas de saúde. Ambos devem ser utilizados com equilíbrio e responsabilidade. Há casos em que o adoçante é mais indicado, como para os portadores de diabetes. Porém, sempre que for uma opção, é indispensável que seja natural. Adoçantes sintéticos são prejudiciais à saúde, então cuidado aí, faça uma revisão na sua dieta, viu? O importante é você ficar saudável. E assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada por estar comigo mais uma vez e olha, semana que vem eu te espero às 8 horas da manhã em ponto, se Deus quiser. Obrigada!